Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja no seu coração, amém? Para nós é uma alegria poder estarmos aqui mais uma vez para prestar o nosso culto ao Senhor e convidar você a participar conosco. E nós vamos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus para o culto nesse momento. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, queremos pedir a Tua bênção para o nosso culto nessa hora, queremos pedir que o Senhor venha, ó Deus, aceitar o nosso culto, a nossa adoração. Pedimos que o Senhor abençoe para que nada venha atrapalhar o bom andamento desse culto e que o nome do Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Oramos pedindo a Tua bênção para que tudo corra bem. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos cultuar. O texto de Tiago que nós lemos hoje vai falar muito sobre a nossa vida cristã, de como a forma como nós falamos com os outros santos em Deus e também os não crentes influenciam muito na nossa vida. E dessa forma nós precisamos consagrar todo o nosso corpo e tudo que nós fazemos em prol do Senhor que nós servimos. Então eu convido os irmãos a cantarmos conosco consagração. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos cantar o hino Maravilha 282. Cante conosco, cantor cristão. Chegar à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Glória ao Salvador. Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja no seu coração e que a gente possa meditar na palavra e dela tirar lições preciosas para a nossa vida. Continuando aqui o texto do livro de Tiago, falei que ia fazer uma série de mensagens sobre esse livro e essa é a terceira mensagem, o terceiro sermão sobre esse tema, a prática da vida cristã. E hoje eu quero pensar nessa prática, vivendo a palavra, vivendo da palavra, vivendo sobre a palavra. E eu quero ler com você o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 27, assim finalizando o primeiro capítulo então. Diz assim, a prática da palavra de Deus. O subtítulo aqui: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se ou para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não
praticante, assemelhá-lo ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Amém. Espero que você tenha acompanhado essa leitura também. Oremos. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado porque já podemos cantar louvores ao Teu nome. Obrigado porque podemos ler a Tua palavra. Obrigado porque podemos tirar dela lições preciosas para o nosso viver. Queremos aqui então, Senhor, pedir que o Senhor venha falar conosco e que nada venha nos atrapalhar ou nos distrair, mas que tão somente o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir entre nós, sobre nós e no meio de nós e também através de nós. Ó Deus, oramos pedindo estas bênçãos, certo do Teu cuidado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado nós falamos da brevidade da vida. Somos como a flor. Eu disse que a morte chega para todos, independente se você tem muito dinheiro ou tem pouco, se é rico ou pobre. O texto nos falava sobre isso. E independente se você é muito inteligente ou pouco inteligente, se você é muito culto ou inculto, a morte chega para todos. Nessa semana perdemos algumas pessoas. O Brasil perdeu muitas. E nós, como denominação batista, no estado do Mato Grosso do Sul, perdemos ontem o pastor Altair, que esteve ano passado aqui conosco, ministrando na Semana da Família. Foi um tempo, congresso da família, foi um tempo muito bom com eles, casal, né? Norma e o pastor, e mais um casal que veio com eles. E ontem, infelizmente, ele foi recolhido para a eternidade, vítima desse Covid-19. E nós voltamos a pensar no texto, nós pensamos aqui sobre a brevidade da vida. E hoje, quero pensar sobre vivendo a palavra. Eu estou aqui recapitulando o que eu falei domingo passado. O texto diz assim, de Isaías 40, versículos 6 e 8. Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece eternamente. Dando continuidade ao mesmo livro e texto, o texto diz que a nossa vida é como toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a flor, a erva, cai a flor, acabou a vida. Mas o texto diz que a palavra do Senhor permanece eternamente. Sabe, gente, o texto que nós lemos fala sobre o poder, o valor
a importância da palavra. No versículo 18, ele fala assim, ainda voltando no que nós lemos domingo passado, pois segundo o seu poder, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Versículo 21 diz assim, porque despojando-nos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Na linguagem de hoje, ele fala uma palavra um pouco diferente. Tá, eu quero mencionar aqui sobre a questão da palavra. Percebe como ele usa a expressão palavra? Em João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo aqui é palavra, ação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a força da criação, a criação veio a existir pela palavra de Deus. O texto diz que Jesus estava criando, ele fala e as coisas acontecem. Ele estava lá na criação. O versículo 21 fala, tornando-vos, despojando-vos de toda a impureza. O texto, na linguagem de hoje diz, rejeitando toda a imundícia e excesso de maldade. Aqui diz nessa versão, despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Gente, olha que coisa interessante. Na vida, por natureza, nos afastamos de Deus, e longe dele nos tornamos imundos, maldosos, impuros. Mas se atentarmos para a palavra, ele diz aqui uma expressão interessante, a palavra em vós implantada. Tem uma versão, a NVI, fala uma palavra em vós enxertada. Essas duas palavras nos levam para uma prenhez de um animal, quando se fala enxertado. Uma prenhez, o animal, a fêmea fica prenha, ela tem um ser dentro de si semelhante, e vai ter o seu filhote semelhante. Só que isso é temporário. Nós falamos de enxerto, está enxertada. Mas o sentido da palavra enxertado aqui tem o sentido mais de uma planta. Não sei se todos nós temos conhecimento de um pé de limão. A pessoa faz um enxerto com a laranja. E daquele pé de limão vai, a partir daquele momento, local do enxerto, vai produzir laranja, do mesmo tronco. Do pé de limão comum, eles fazem o enxerto e nasce o limão Tahiti, que é uma outra espécie, uma outra qualidade, não sei, acho que essa é a expressão correta. Mas, então aqui, a Bíblia diz que Jesus é a oliveira verdadeira, nós, os ramos, nele nós fomos
grudados no ramo, estamos ali enxertados no tronco. Os galhos estão enxertados no tronco. E é por isso que os galhos fazem parte do tronco. Não é por um tempo, não é temporário, como uma prenhez do animal. Mas é algo que vai permanecer para a vida toda. É muito interessante isso quando a gente vê uma plantinha, uma muda enxertada. Porque aquela nova vida, aquele tronco vai dar vida para um novo ser que vai produzir bons e melhores frutos. Sabe, irmãos, Cristo fez isso em nós. Nós somos, como ele diz que ele é a oliveira, nós os ramos. Se o ramo for cortado, não vai produzir mais nada. Então, olha que coisa interessante quando nós fazemos essa ligação. Na verdade, nós pensamos, quando a gente pensa também nessa palavra implantado, nós pensamos no implante que se faz. E quando a gente pensa em implante, a gente pensa geralmente no dentista. Implantou um novo dente ali, e aí fica fazendo parte da arcada dentária, da questão bucal, e fazendo parte do corpo, da vida. Foi implantado, fez um implante, como se fosse o mais próximo do verdadeiro. E é isso que o texto está dizendo, que a palavra de Deus, ela foi implantada em nós, ela foi enxertada em nós, de tal maneira que agora o tronco que gera vida, que tira toda a vitamina da terra e que vai jogar força para os galhos crescer e produzir, esse tronco é Jesus, que é a fonte da vida. É interessante pensarmos nessa analogia. Sabe, meus irmãos, e se a gente for pensar, qual foi, mas o texto está falando da palavra, a palavra, portanto, despojando-vos de toda a imundícia, impureza e acúmulo de maldade, ou seja, a palavra implantada em nós vamos abandonar uma vida de impureza, um acúmulo de maldade, porque a palavra em nós, implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Olha que coisa interessante. Portanto, meus irmãos, vamos sempre lembrar e valorizar a Bíblia que está em nossas mãos, na nossa língua, na nossa maneira que nós entendemos, com várias versões, até na linguagem de hoje, para melhor facilitar o nosso entendimento, porque a palavra de Deus é verdadeira, é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, ela conforta, ela exorta, ela ensina, ela repreende, porque a palavra de Deus foi implantada em nós. E qual é a palavra que foi implantada em nós, que nos fez entender que em Cristo, uma vez nós enxertados nele, nós vamos abandonar a vida de imundícia, de maldade? É a mensagem da cruz. João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia, porque diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto está dizendo que Jesus, que Deus me amou tanto, que Ele enviou Jesus para morrer em meu lugar, para que eu pudesse ser enxertado na palavra, na raiz, no tronco, e abandonasse a vida de imundícia, de maldade, que era antes dessa palavra ser implantada no meu coração. Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, em que importa
que sejamos salvos. Ou seja, essa palavra foi implantada no meu coração, foi enxertada no meu coração e no coração do ser humano de uma maneira geral. Em 1 João diz, e sabemos que o Filho de Deus... Eu li João 3,16, Atos 4,12, e eu quero ler com você 1 João 5,20. Olha que diz, que coisa interessante, 1 João 5,20. Leia comigo, por favor. Olha... Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Linda mensagem. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele diz no versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, fique longe dos ídolos, mas fique apegado de todo o coração em Jesus, que é o verdadeiro Deus. Essa é a palavra implantada em nós, essa é a palavra anunciada a nós. E uma vez, irmãos, tendo essa palavra anunciada, implantada em nós, nós somos convocados a viver a palavra, tornando-nos praticantes. Versículo 22. O texto diz: tornai-vos, pois, praticantes do quê? Da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhá-lo ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O texto está dizendo que eu e você nos convocando a nos tornarmos praticantes da palavra. Porque aquele que não é praticante, a palavra dele é vazia. A vida dele não condiz nada com o que o texto está dizendo. Porque uma vez a palavra em nós implantada, aquela vida de imundícia, de maldade, ela precisa ir dando espaço para a vida de amor, de verdade, de pureza, de sinceridade, porque aonde a luz chega, a escuridão vai embora. E antes de Cristo nós vivíamos como na escuridão. Cristo é a luz, Ele chegou na nossa vida e a escuridão, obviamente, é dissipada. Mas, meus irmãos, como é que nos tornemos praticantes da palavra? É vivendo a palavra. E como é que vivemos a palavra? Se a gente for olhar no versículo 19 e 20, ela dá uma ideia. Olha só. Vivendo a palavra no dia a dia, nos tornando praticantes desta palavra em nós implantada. Olha o que o texto diz, versículo 19, do capítulo 1 de Tiago. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, viver a palavra, eu preciso aprender a controlar a minha língua. É uma forma de eu viver a palavra. Viver a palavra, sendo um praticante da palavra,
Eu preciso saber ouvir. Eu preciso, de acordo com o texto, esteja pronto para ouvir. Mas eu preciso demorar muito, precisa acontecer muita coisa, tardio, para se irar. Tardio para falar e para se ficar irritado, e para falar, para brigar, para discutir. Ou seja, uma pessoa do estupim curto, que nem ouve direito, começa a brigar, ele já não está seguindo a orientação do quê? Da palavra, e em voz implantada no coração. A questão do ar está muito baixa hoje, a imunidade, né? Precisa tomar muita água. Ok. Mas o texto diz, olha o que Provérbios fala: quem controla suas palavras, quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Na NVI. Até um tolo passa por sábio, e inteligente se fica calado. O texto diz que, Provérbio 17, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbio 18, 21. Sabe, irmãos, então o texto está dizendo que viver a palavra, ser um praticante, significa que eu preciso me calar, ouvir, ter paciência, ser longânimo, porque quando eu fico irritado, nervoso, o texto diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nos iramos, na sua maioria, nós pecamos contra a palavra de Deus, que nós já sabemos que foi implantada, que está no nosso coração. Pecamos contra a santidade de Deus, contra a justiça de Deus, que deve ser praticada por nós. Portanto, queridos, saber ouvir, ser longânimo para falar, para se irar, na verdade, cuidar bem, é alguém que tem uma boa convivência nos relacionamentos. Uma outra coisa interessante, o texto vai dizendo que nós devemos ser praticantes, obviamente. E o texto diz, no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O texto fala que a morte e a vida estão no poder da língua, eu acabei de ler. Ou seja, se eu não utilizar bem a minha língua, Tiago vai dizer que da mesma boca procede bênção e maldição. Eu preciso ter cuidado, falamos sobre isso na nossa meditação de quarta, falamos sobre isso no encontro de homens, também na nossa reunião online. Nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, ou seja, usá-la bem para abençoar a vida do nosso próximo. E nós sempre teremos a oportunidade de usar a nossa língua. Aliás, nós usamos todos os dias. Então o texto fala de refrear a língua, ou seja, cala, fale menos, pense um pouco antes de falar, raciocina. Se você sabe que a pessoa tem a paciência curta, não fique provocando para instigar a ira dela. Então, às vezes a gente começa a falar dos pontos fracos da pessoa, aquilo que ela realmente não gosta.
Uma pessoa que tem estrábica, ela tem maior dificuldade de você falar, chamar de zaroia, caolho. A pessoa não gosta. A pessoa, eu estou citando um exemplo, pessoa que é de pequena estatura, dificilmente gosta de chamar de baixinho. Pessoa que é muito alta e magra, não gosta de ser chamada de vareta. Enfim, nós vamos dando apelidos, nomes fictícios para a pessoa, para exaltar aquilo que mais machuca ela. E isso é ruim. E às vezes nós estamos usando a nossa língua de maneira que agride o outro, e que não elogia, e que não eleva o seu estado emocional, de tal maneira que o dia dela seja melhor. Isso é viver a palavra. Sabe, meus irmãos, Paulo diz que ser praticante, viver a palavra, Paulo não, Tiago está dizendo que a gente tem que cuidar dos órfãos, das viúvas. Olha o que ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está dizendo? Que nós viver a palavra é abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir os olhos para ver os necessitados, abrir os ouvidos para ouvir o clamor deles, e estender a mão para ajudar. É isso. Quando ele está citando órfãos e viúvas, naquela época era considerado as pessoas que necessariamente necessitava de ajuda. Porque naquela época não tinha, como hoje, ajuda humanitária, ajuda governamental, não tinha sistema único de saúde como o SUS, não tinha tantos remédio grátis como hoje nós temos, não tinha, hoje até a prefeitura ajuda a comprar remédio, a gente entra na justiça para a prefeitura comprar, tantas pessoas são ajudadas, beneficiadas pelo governo, enfim, pelos poderes constituídos. Sabe, meus irmãos, mas hoje os carentes não são necessariamente órfãos e viúvas, são tantos quantos estiverem à nossa volta. E hoje nós temos as questões as pessoas os imigrantes, aqueles que vieram para o nosso país. Então, na verdade, o texto está dizendo que ser praticante é abrir os olhos para os necessitados, ajudá-los, atender a necessidade dele. E Paulo vai dizer a Timóteo assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Ou seja, eu preciso olhar para o necessitado, e às vezes o necessitado é o da minha própria família. Portanto, nós precisamos cuidar da nossa família. E nessa época de pandemia, agora a gente está vendo a necessidade de cuidar dos seus. O texto está dizendo também que eu devo cuidar de mim mesmo, cuidar-se, guardar-se incontaminado do mundo. Paulo vai dizer a Timóteo também da mesma maneira: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Então, ser praticante da palavra, viver a palavra, é também cuidar.
é olhar para os necessitados, mas olhar para nós mesmos. Ou seja, eu devo ser um praticante para não estar me enganando, de acordo com o texto. Quem vive a palavra é um praticante de sucesso. Você já imaginou isso? Olha o versículo 25. Isso é impressionante, meus irmãos. Se nós formos um ouvinte, um praticante da palavra, viver a palavra, ou seja, as nossas ações, o ensinamento do filho, o relacionamento com pessoas, o negociar-se, se for baseado na palavra, eu serei um homem de sucesso. Sucesso não está ligado a bens materiais apenas, mas implica muitas outras coisas. Mas olha o que diz o versículo 25 de Tiago, capítulo 1. Mas aquele que considera atentamente da lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, mas nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, operoso praticante, perdi o versículo. Operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu vou ler de novo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que coisa linda! Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos atentamente para sermos não apenas ouvinte, mas ser um praticante. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Esse texto está ligado diretamente à família, ao Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Na verdade, meus irmãos, temer ao Senhor é ser um praticante da palavra, porque a palavra é o que o Senhor nos ensinou. A palavra de Jesus, pregada e ensinada, foi os ensinamentos do Pai. E ele diz: eu vim aqui fazer exatamente o que o Pai me enviou a fazer. Em Cristo nós fomos libertos. Temos liberdade, é o que o texto fala aqui do versículo 25. Mas sendo praticante, minha liberdade é condicionada à ordem, ao ensinamento, aos mandamentos de Deus. Eu tenho liberdade para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sou livre a ponto de poder beber bebida alcoólica, de fumar, de usar drogas. Mas Cristo em mim é tão bom que não há necessidade disso. E a minha liberdade que eu tenho é de viver o Evangelho, viver a palavra. Porque porque o eu usar tabagismo, o alcoolismo, isso eu estou contra a palavra. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar bem dele. E Isaías fala: por que eu devo gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão? Então, olha só como a palavra, ela está ligada em tudo na nossa vida. Mas, meus irmãos, Paulo diz,
Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Glória a Deus. Que versículo lindo. Meus irmãos, eu disse que em Cristo nós somos libertos. Foi o que o texto falou para nós aqui, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, em Cristo nós fomos libertos do pecado, da condenação eterna. Temos liberdade, mas a nossa liberdade ela é condicionada, sendo praticante. Minha liberdade é condicionada à ordem e ensinamentos e mandamentos de Deus. Eu estou repetindo. Paulo dizendo agora aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Eu estou vivendo a palavra. A palavra foi implantada em mim. Cristo em mim. E agora eu estou deixando a vida de imundícia, que é o versículo 1 que a gente leu lá. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. A linguagem de hoje fala vida de imundícia. O texto diz... acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Paulo está dizendo, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é profundo demais, irmãos. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tiago vai dizer que aquele, versículo 25, que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Queridos, não há como fugir da palavra. Não há como viver o Evangelho sem a palavra de Deus. Não há como ser um bom cristão sem a palavra que foi anunciada a nós, que lemos todos os dias, ou que devemos, pelo menos devemos ler. Pastor Altair, que faleceu ontem, foi um homem pastor que pregou a palavra por muitos anos, viveu a palavra, teve dificuldades e teve um período da vida dele que teve momentos difíceis, até mesmo de pecado. E ele confessou isso aqui na igreja, falou, mas ele confessou para a igreja, confessou para a esposa, foi perdoado e estava trabalhando, servindo ao Senhor. E hoje eu vi um testemunho de alguém que foi ovelha dele, dizendo como foi abençoado através da vida dele. Sempre que precisou, ele estava lá estendendo a mão para abençoar. E eu ouvi hoje um testemunho no rádio dizendo que fizeram uma carreata hoje lá na cidade, muitas pessoas, em homenagem a ele, lembrando em memória dele, né? Mas a família poder sentir também esse afago
dos irmãos do povo, né? E aquele repórter que estava falando diz assim, que o pastor Altair, ele ia nos hospitais, ele era uma das pessoas que orava pelos doentes da Covid. E ele foi acometido pela Covid, a sua família também, esposo e filho, e ele não resistiu e veio a falecer. E o homem diz assim, aquele repórter, pastor Altair certamente vai fazer muita falta, não só para a sua família e para a comunidade onde ele era pastor, mas ele vai fazer falta para a cidade, porque ele era um homem honrado, temente ao Senhor. Queridos, nossa vida é cheia de altos e baixos, de falhas e até mesmo de imundícia, maldade, porque no coração do homem procede os maus pensamentos. E não pense que você é bonzinho, que você não é. Não pense que você é uma pessoa que merece o céu, a graça de Deus, que você não merece. Mas a graça de Jesus está estendida a você. Portanto, querido, nesse momento de pandemia, de dificuldade que estamos vivendo, vamos viver a palavra, vamos recorrer à palavra. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que a gente, se você não entregou a sua vida a Jesus, vá para a palavra. Leia a palavra, porque ela é poderosa para fazer você enxergar Jesus, enxergar o Salvador, enxergar o Senhor. E eu quero, se você está aflito, angustiado, vai para a palavra, porque ela tem orientação para o seu viver, para o consolo e o conforto do seu coração nos momentos alegres e tristes. A tua palavra é a verdade. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós vamos encontrar, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, palavras que nos levam a pensar como nós somos tão frágeis e pequenos, mas como o Senhor é poderoso para nos fazer vencedores. Uma pessoa de sucesso, se formos praticante da palavra. Que Deus te abençoe e que você use bem a sua língua, a sua voz, sua palavra, para ser um agente de bênção na vida do seu semelhante. Vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado para conosco. Nós somos tão frágeis, Senhor, tão indefesos. Precisamos tanto do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. É por isso que nós podemos cantar mais de Cristo. Eu quero ter mais do seu amor, obter mais da sua compaixão, mais da sua gratidão, mais de Cristo. Deus, queria nos ajude a sermos observadores e praticantes da palavra. Porque se aquele que é só um ouvinte, ele está enganando a si próprio, diz o texto. Deus nos ajude a viver a palavra no nosso dia a dia, nos ajude a viver a palavra com as pessoas lá na rua, no trânsito,
em casa, que é um dos lugares mais difíceis. Enfim, nos ajude, Pai, a nos prostrarmos aos pés da cruz, porque é lá que nós vamos ver um Jesus, Salvador, Senhor, mas extremamente humilde, poderoso. O texto diz que esta palavra em nós implantada tem poder para salvar as nossas almas, porque essa palavra também é Jesus, porque o verbo era Jesus, o verbo é a palavra. Deus querido, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, aqueles que estão angustiados, aflitos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, sem recurso financeiro, com dificuldade de receber, aqueles que não estão, ó Deus, conseguindo devolver os seus dízimos. Tem misericórdia de nós, nos ajude a viver a palavra com alegria, que a palavra em nós não seja um peso, não seja uma angústia, não seja, Deus, como um fardo pesado, mas como algo agradável, como algo, Deus, delicioso, como algo, Deus, assim, que nos traz alegria, realizações, como diz o Senhor, ó Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor diz através de Paulo que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nos ajude, ó Deus, a viver, deixar Cristo viver em nós, que as pessoas possam olhar para nós e ver as nossas atitudes como Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas e nos ajude, Pai, a sermos melhores cristãos, pessoas mais humildes, mais servas. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso país, consolando o coração das pessoas que estão, dos familiares que estão enlutados, tristes, amargurados. Quero, ó Deus, pedir pela Norma, ó Deus, pela a viúva do pastor Altair, ó Deus, também os seus filhos, os 2 filhos, a nora. Continua, Pai, cuidando deles. Aquela igreja que ficou sem o seu pastor, aquelas pessoas que eram amigas deles, Senhor, tão próximas, como o irmão Alex, irmã Ludmila. Tenha misericórdia de nós, do nosso povo. Dá-nos, ó Deus, que essa pandemia possa passar, que esse vírus possa perdendo a força. Quero colocar, ó Deus, a vida da Roseli, a sua família também, ó Deus, pela partida do Claudeir. Ó Deus, quero colocar a vida do seu Dedé em tratamento. Ó Deus, enfim, cada pessoa, Deus, que porventura esteja necessitada, que o Senhor venha estender a tua mão de cura, de restauração, de, ó Deus, renovo. Deus, que a graça do Senhor seja sobre nós, seja sobre o teu povo. Ó Deus, que a gente tenha uma semana abençoada e que as nossas atitudes sejam abençoadoras. Que o amor do Senhor, que é tão grande, que a graça salvadora e que as consolações do teu Santo Espírito seja com o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, quero dizer aqui a vocês, externar a minha gratidão de mais um culto, e eu quero também fazer uma convocação a você que é pai, que é mãe. Primeiro, você participar da EBD. A Sala Ágape está funcionando via online e você não precisa sair da sua casa. Nós temos facilidade hoje. Nós temos também, e todas as pessoas hoje, todas as casas têm celular, facilita. Até eu estou
me envolvendo nas salas, com os grupos, fazendo reuniões aí online. Tivemos essa semana a reunião do conselho, foi bem interessante. Tudo é novo para muitos de nós, para todos nós. Mas eu quero também convidar você, pai e mãe, a incentivar os seus adolescentes a participar do grupo sexta-feira. Funciona. Também domingo pela manhã tem a classe dos adolescentes. Convidar você, jovem, participar do encontro de jovens no sábado. Tem sido interessante, o Jeff está lá com o seu grupo. Participe também, por favor, por gentileza. Ajude a fazer melhor aquele momento com a sua participação, para que você seja visto e compartilhe também. Também os embaixadores, as mensageiras, tudo estão funcionando, tudo nos mesmos moldes. Participe, vai ser bom para você, você vai ter mais alegria, vai oxigenar o seu cérebro e, na verdade, a palavra estudada vai fazer de você um cristão melhor, alguém melhor. Porque às vezes você ficar isolado, isso vai te deixar um pouco para baixo, meio deprê, e os noticiários não são animadores, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos praticantes da palavra. E participar das atividades é viver isso. Também não esqueça de entregar o seu dízimo, porque também isso é ser um praticante da palavra. Certo? E certamente isso vai ser abençoador para a igreja, né? E também as suas ofertas que chegarão também ao campo missionário, onde aqueles que estão necessitados. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção, e que Deus esteja nos abençoando, nos protegendo e nos direcionando. Fica aí o meu grande abraço a todos vocês, a começar pelas crianças, né? Nossas flores do jardim, até os mais idosos, terceira idade aí, que Deus a todos nos abençoe. Um grande beijo e fica na paz. Mais de Cristo eu quero ter, mais o seu amor obter, mais a sua compaixão, mais a sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Amém. Mais de Cristo. Teremos uma vida mais tranquila e mais abençoadora, com certeza. Amém.